novamente aqui no meu canal Estudando História, o canal do conhecimento. Venha comigo. Saiba como descobrir o século de um ano. Como é que se faz para descobrir o século de um ano? Como é que se... Assim, como é que a gente sabe que 1900 é o século XIX, que 1522 é o século XVI, que 1344 é o século XIV. Hoje, você vai saber agora, aqui, né, nesse vídeo aula aqui, você vai ficar sabendo como se descobre isso. Vai ficar sabendo a diferença de ano, né, ano 200 para número 200. Ano 200, tá? Ano 200, século 2. Número 200, aí tem o 2C, que é de número romano, né? CC é 200. Tá, mas vamos aqui, tá? Para essa parte aqui da aula que eu vou estar explicando aqui para vocês, tá? Vou dar esse macete. Com certeza você não vai esquecer mais. Quando for prestar qualquer prova aí, concurso público, Enem, vestibular, você vai ficar super preparado. Fique bem ligado aí, porque essa parte da história tem matemática sim. Tá? Vamos lá comigo então. Vamos começar aqui com o ano 100. Como é possível saber que século é o ano 100? Dois últimos algarismos. Quais são os dois últimos algarismos do ano 100? 00, né? Dois últimos algarismos, 00. Tem uma regra aqui fundamental. Quando os dois últimos algarismos for 00, eu pego o que sobrou, que no caso é o 1, passo ele, transformo ele para número romano. 1 em número romano é um i. Vamos colocar o i aqui, isso aqui é um i. Aí eu sei que o ano 100 é o século 1. Vamos agora para a segunda de baixo, a B. Ano 101. Ano 101. Como eu vou descobrir que século é o ano 101? Qual os dois últimos algarismos? É o 0 e 1, não é? O 0 e 1. Vamos fazer um círculo no 0 e 1, que são os dois últimos algarismos do ano 101. O que sobrou é 1. Aqui é um caso diferente do ano 100. Como os dois últimos algarismos é 00, aliás, desculpa, como os dois últimos algarismos não é 00, né? O ano 100, os dois últimos algarismos eram 00. Aí eu pegava, né? Pego o que sobrou, né? E transformo para número romano para saber o ano, para saber o século do ano 100. No caso do ano 101 é diferente. Os dois últimos algarismos não é 00, é 0 e 1. Então eu vou pegar o que sobrou, que é 1, vou descer ele aqui e vou somar com mais 1. O que sobrou, eu pego e somo com mais 1. O interessante aí é que é sempre nesse caso, quando os dois últimos algarismos, preste atenção, quando os dois últimos algarismos não for 00, eu pego o que sobrou, sempre vou somar com mais 1 para saber o século do ano. No caso, 1 mais 1 é 2, eu sei que o ano 101 é século 2, aí vai 2i. Ano 200, o C aqui de baixo, a mesma coisa, galera. Qual os dois últimos algarismos do ano 200? É 00. Então vamos fazer um círculo no 00. Tá? O que sobrou é 2. Como os dois últimos algarismos é 00, a regra é bem clara. Pega o que sobrou, que é o 2. Tá? Vou ficar aqui o 2.
vou transformar para número romano. Como é que é 2 número romano? É 2i, não é, galera? Aqui, ó. É 2i. 2i. Eu sei que, então, que o ano 200 é o século 2. Agora vamos para o ano 201. 2, último algarismo, 0 e 1. Vamos fazer um ciclo no 0 e 1. O que sobrou? 2, não é? Como os dois últimos algarismos não é 0, 0, eu vou pegar o que sobrou e vou somar com mais 1. Vou descer ele aqui. 2 mais 1 é 3. Vou transformar o 3 para número romano para saber o século do ano 201. Então, número 3 e número romano são 3i. Século 3. Estão ligados? Como é que é a regra? Como é que é o lance aqui? Vão se ligando aqui. Vamos agora para o ano 2000. 2 último algarismo. Quero que vocês vejam bem. Os 2 últimos algarismos do ano 2000 é 0, 0. A regra é bem clara. A regra é bem clara. Quando os 2 últimos algarismos do ano for 0, 0, eu pego o que sobrou, no caso sobrou 20, transformo para número romano para saber o século do ano 2000. 20 em número romano é 2x. Século 20. Vamos ali para a letra F, galera. Ano 2001. Quais são os 2 últimos algarismos? 0 e 1. O que sobrou? 20. No caso aqui, os 2 últimos algarismos não é 0, 0. Quando não é 0, 0, eu pego o que sobrou, somo, sempre vou somar com mais 1. Sempre eu vou pegar o que sobrou e somar com mais 1. Quando os 2 últimos algarismos não for 0, 0, eu vou pegar sempre o que sobrou e vou somar com mais 1. 20 mais 1 é 21. E como é que é 21 em número romano? 2x e 1i. Repare uma coisa, que o ano 2000 foi o último ano do século 20 e que o ano 2001 é o início do século 21. Reparem outra coisa, que um século acaba com o ano no final dos 2 últimos algarismos 0, 0. E um século se inicia com o final de um ano 0 e 1. Outra, que o século muda a cada 100 anos. Século é a cada 100 anos. Repare que o ano 100, olha aqui o ano 100, foi o primeiro século. E que o ano 100 foi o último ano do século 1. Terminando em 0, 0. E que o ano 101 marcou o início do século 2. Então, um ano de um século termina com o final 0, 0 e inicia com o final 0, 1. Galera, ano 80. Aqui não tem essa regra. O ano 80, 2 algarismos só, não tem a regra de colocar os 2 últimos algarismos, né, para saber qual é o século do ano. Aqui não. Aqui é pela lógica. Se o século muda a cada 100 anos, se o ano 100 é o último ano do século 1, é lógico que o ano 80 só pode ser século 1. Né? Só pode ser, porque a gente sabe que o ano 100, que completa um século, né? O século muda a cada 100 anos, o ano 100 completa um século. O ano 80 só pode ser o século 1. Galera, aqui na H, o ano de 1633. Qual é os 2 últimos algarismos? 33, né? Os 2 últimos é 33. Olhe bem. O que sobrou foi 17. Como não é
00, a regra é clara. Quando os dois últimos algarismos não for 00, a regra é bem clara. Eu pego o que sobrou, que é 17, vou somar com mais um, que é 18, e vou transformar o 18 em número romano. Como é que é 18 em número romano? Vamos lá. X, o V, I, 3i. O ano de 1773 é o século XVIII. Galera, vamos aqui, tá? Pegando aqui, eu vou dar uma apagada, tá? Porque eu quero botar antes de Cristo. É a mesma regra, só entra o antes de Cristo. E aí acrescenta no século antes de Cristo. Vamos colocar aqui 1900 antes de Cristo, tá? Vocês estão vendo aqui, 1900, 1920, A.C. A.C quer dizer antes de Cristo. A mesma regra. Dois últimos algarismos, 00. O que sobrou? 19, não é? Pego o 19, como dois últimos algarismos é 00, então eu pego o que sobrou, só transformo ele para um número romano para saber o século desse ano. 19, como é que é 19? É X e X. Como é 1900 antes de Cristo, é século 19 A.C. antes de Cristo. Estão entendendo? Não tem mistério. A regra é a mesma, só que quando é antes de Cristo, coloca o século também antes de Cristo, tá? A regra é a mesma. Outro fator importante é você entender o seguinte. Quando se falar ano 100, tá? Ano 100 é diferente, tá? Vou botar aqui. É diferente do número, queria transformar o número 100, né, em número romano, tá? Vamos colocar aqui direitinho. Eu quero que vocês entendam. Ano 100, nós estamos referindo, queria saber o século. No caso aqui é aquela regra, dois últimos algarismos é 00, então pego o que sobrou, transformo para número romano, para saber o século do ano 100, que a gente já sabe que é o século 1. Agora, se falar número 100, aí nós queremos saber como é que é número 100 em número romano. O 100 em número romano é o C. Então tem diferença de ano 100 para número 100. Aí que nós temos que estar ligado, né? Aí que se tem, aí é muito importante estar ligado na questão dos pega-ratão. Se uma questão falar número 100, a resposta é C. Agora, se uma questão fala ano 100, aí é I. É século, porque é o século 1, aí é I em número romano. Se falar em ano 100 é I, é século 1 em número romano. Agora, se falar em número 100, é C, porque 100 em número romano é C. Estão entendendo? Não tem mistério. Rapidamente eu vou fazer uma linha aqui do tempo, vocês prestem atenção. Vou pegar o início do século. Quero deixar bem claro, não existe século 0. O século sempre começa com 1. O século começa com 1. Tá? E quero deixar bem claro que essa contagem que nós estamos acostumados aqui, tá? É um calendário que foi criado na Idade Média, o calendário gregoriano, que é um calendário cristão. Foi baseado ali pela igreja do período medieval da Europa, né? Na Europa, tá? A era medieval criou o calendário gregoriano, que é um calendário católico, tá? Que calculou mais ou menos, né, o nascimento de Cristo, de Jesus Cristo, e calculou esse calendário.
quero deixar bem claro também, tá? Que tem outros povos que não usam esse calendário. Né? Se não tiver o calendário chinês, é diferente. O calendário do mundo islâmico também é diferente. O calendário judaico de Israel, lá de Israel, é também diferente. É contado lá a partir quando Moisés libertou o povo do Egito. Tá? Assim como o calendário islâmico é diferente. É contado a partir de Maomé, quando Maomé teve a visão dele, né, sobre a questão visionária de Maomé. Então é o calendário diferente, assim como é o calendário chinês. Só que esse calendário, ele é usado no mundo todo quando tem eventos como Copa do Mundo, Olimpíadas, tá? É comum usar esse calendário. Inclusive os países que têm outro tipo de calendário usam esse tipo de calendário, o calendário mais assim, conhecido como calendário gregoriano, criado na Idade Média, né, com o calendário católico, que é o calendário cristão. Então, voltando para cá, eu quero fazer rapidamente aqui a linha do tempo. Vamos pegar aqui o ano 1, no meio, né, o ano 50 e o final do século 1, o ano 100. Nós estamos falando aqui, essa linha do tempo é do século 1. Tá? Se eu fizer a linha de baixo, eu vou fazer aqui, tá? Do século 2 que começa, o século 2 começa no ano 101, tá? Vou colocar aqui o ano 150 no meio e o ano 200, que é o final do século 2. Mais uma linha do tempo aqui para vocês entenderem que o ano 201 começa o século 3, né? Vamos botar aqui no meio 250 e termina no ano 300. Tá? Olhem bem. Século 1 começa no ano 1, termina no ano 100. Século 2 começa no ano 101, termina no ano 200. E o século 3 começa no ano 201, termina no ano 300. Assim por diante. Repare então, mais uma vez eu reforço. O século sempre acaba com o final 00 e inicia com o final dos dois últimos algarismos 01. Tá? Isso é fundamental vocês entenderem isso. É fundamental. Galera, se você fizer esses macetes aí, focar nessas regras aqui que eu passei para vocês, vocês vão se dar bem na prova. Vocês vão se dar bem na prova, tá? Vão saber, não vão nem ter o trabalho de ficar pensando. Quando falar assim, quando tiver uma questão falando que ano é o ano 800, que século é o ano 800, já vai saber de cara, né, que é o século 8. Ah, que século é o ano 801? Já vai saber de cara que é o século 9, porque vai fazer essa regra dos dois últimos algarismos. Ah, quando for ano 20, é lógico que qualquer número, né, o ano sendo menor que 100, como o ano 100 é o último ano do século 1, que o ano 20 só pode ser o século 1. Tá? E quando for A.C, só vai acrescentar antes de Cristo. Não é preciso usar depois de Cristo, pessoal. Por quê? Ninguém vai dizer assim, eu nasci em 1982 depois de Cristo. Vão tirar para maluco, com certeza, não. Ninguém fala isso. Ninguém diz isso. Todo mundo sabe, quando se fala em 1982, nós estamos falando depois de Cristo. Agora, quando se quer falar uma questão antes de Cristo, a gente usa, né, no caso aí, 1982 antes de Cristo. Aí nós estamos falando, estamos querendo definir que foi um período antes, né, de Cristo nascer, antes do ano 1, tá? Antes do século 1, antes do ano 1. Aí, por isso que usa o A.C. É comum usar o A.C, que é antes de Cristo, antes. Então, galera, essa é a explicação sobre isso aqui. Espero que vocês tenham entendido bem a minha aula, que a minha explicação tenha sido bem objetiva, tá? Eu peço aqui que você que ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal. Se gostou, deixe já o seu like aqui. E vou pedir
para quem puder colaborar, uma colaboração, né, voluntária, espontânea, qualquer valor você pode estar depositando, a chave do Pix está aqui. Também estou deixando na descrição desse vídeo aula aqui a chave do Pix, para quem puder colaborar com qualquer valor. Quem não puder, tá assistindo o vídeo aqui, compartilhando com seus conhecidos, amigos, familiares, já estará colaborando para o conhecimento, para a divulgação desse canal e divulgando o conhecimento. Eu acho que isso aqui é muito importante, tá? Ser divulgado aí, tá? Divulgar isso aqui é fundamental para que as pessoas possam ter uma maior compreensão. É a parte da história que tem matemática aí, né? Tem a parte da história que tem português, tem a parte da história que tem matemática, a história mescla aí com geografia também, tá? Então é isso aí, galera. Eu espero que tenham gostado aí, então, tá? E fortaleçam aí o meu canal, divulguem aí o meu canal, se inscrevam no canal, tá? Canal do conhecimento, canal Estudando História.